E vamos ao narrador em primeira pessoa, dito narrador direto. O primeiro que quero destacar é o narrador protagonista da história. Esse é o que diz: a história aconteceu comigo e eu vou contar para você. Se me decidir por esse narrador, eu tenho de me ater apenas ao que ele sabe, ao que ele pensa, ao que ele conhece, aos lugares em que está ou esteve e aos eventos que ele vê ou viu. Na literatura juvenil é muito comum narrativas através de diários de adolescentes. Nesses casos, o texto é obrigado a usar a linguagem da personagem adolescente e tem de preocupar-se com o que ela pensa, seu modo de ver o mundo, seus preconceitos e suas manias. No aspecto da linguagem, eu sempre encontrei dificuldades que não pude contornar, porque há limitações vocabulares de acordo com a idade do narrador. Há gírias, colocalismos, regionalismos. Usando gírias, meu livro corre o risco de tornar-se rapidamente ininteligível, pois as gírias, aquilo que muita gente chama de a linguagem dos jovens, muda com o vento de uma hora para outra. O mesmo ocorre com os regionalismos, pois meu texto pode ter dificuldade de ser entendido em todo o país. Bem, cada um escreve como quer escrever, mas a minha escolha foi sempre usar somente a norma culta, procurando apenas garimpar um modo mais simples de usá-la para que meu texto não se torne pedante e árido. Vamos a alguns bons exemplos do narrador protagonista. Começo por Dom Casmurro, de Machado de Assis. O romance é narrado por Bentinho, já idoso, recordando desde seus primeiros namoros adolescentes com Capitu até a crise que destruiu seu casamento. Machado inspirou-se na peça Otelo, de Shakespeare, e esse é um clássico sobre o ciúme. Mas, como o narrador é um velho amargurado, casmurro, que foi o derrotado da história, não fica claro se o que ele diz é produto de sua visão sofrida ou se reflete realmente o que aconteceu entre ele e Capitu. Como o grande autor escolheu um narrador protagonista, a história ficou limitada à dor de Bentinho, à sua personalidade, à sua pequenez, a seus complexos, às suas dúvidas, à sua personalidade fraca, influenciável e às suas manias. Como ele amava a moça, sempre que a descreve, ela é a mais bela, graciosa e perfeita mulher do mundo. Mas quando ele cita defeitos do caráter de Capitu, está sempre recordando os comentários desairosos feitos pelo personagem José Dias, o melífluo agregado da casa que manipula o frágil Bentinho como se o pobre estivesse atado a fios, feito uma marionete. Uma personagem genial, baseada em outra, o perverso Iago, de Shakespeare. Com essa feliz escolha do narrador, Machado criou uma obra imortal, pois a dúvida se Capitu foi ou não uma esposa infiel nunca ficará esclarecida, uma vez que ele só nos forneceu uma das visões dos acontecimentos. Cadê os outros testemunhos que poderiam confirmar ou rejeitar o que ele afirma? Se ele tivesse optado por um narrador isento e indireto, de um narrador sabe-tudo, o romance talvez perdesse a força, pois narraria personagens fixas, claras, imutáveis, e Capitu seria indiscutivelmente ou uma esposa traidora ou uma inocente vítima do ciúme injetado no coração de seu frágil marido pelo canalha do José Dias. Que escolha genial! Outra obra-prima são As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. As aventuras fabulosas, exageradas, engraçadas e críticas narradas pelo protagonista teriam menos graça e impacto se o narrador fosse outro doutor sabe-tudo. O leitor pode tranquilamente aceitar as peripécias do narrador protagonista em terras de homúnculos e de gigantes, entendendo-as como uma brilhante crítica social, enquanto se diverte com aquele personagem, mesmo que o julgue um exagerado, um mentiroso. Se Swift tivesse narrado tudo em terceira pessoa, essa obra-prima ficaria parecida com um conto de fadas, perdendo muito do seu conteúdo crítico. Agora, vamos a 2 livros meus. Primeiro, começo com Minha Primeira Paixão. Nele, eu criei 2 protagonistas, 2 narradores diferentes, uma menina e um menino.
Diverti-me muito, pulando de uma personagem a outra, da visão masculina à feminina. São dois pré-adolescentes que começam por rejeitar-se, contrapondo suas diferentes visões do sexo oposto, até aproximarem-se, culminando na deliciosa atração que os dois sexos pressupõem. A justaposição de duas personalidades diferentes muito me ajudou a conseguir efeitos engraçados. Se eu tivesse escrito a história sob o ponto de vista de um adulto, em terceira pessoa, na certa, estaria narrando as peripécias de duas crianças engraçadinhas, o que resultaria numa história sem graça que nenhuma editora aceitaria publicar. Outro livro que me deu muito prazer enquanto o criava foi este: O Fantástico Mistério de Feiurinha. Aqui, quem começa narrando a história é um escritor atrapalhado, mas cheio de boa vontade. Como se trata de uma paráfrase de vários contos de fadas, o leitor, que conhece muito bem essas historinhas, diverte-se com a incompetência do narrador. No meio do texto, usei uma história dentro da história, fazendo com que uma personagem mais velha narrasse uma história de fadas, bem do jeitinho que as velhas contadoras de histórias sempre fizeram e ainda fazem. Tudo do tipo, era uma vez, há muitos e muitos anos. Creio que, se eu não tivesse justaposto essas duas formas de narrar e escolhido um só narrador do tipo onisciente, eu teria perdido muito do resultado de comicidade que eu pretendia para o livro. Não posso afirmar que o tremendo sucesso desse livro seja unicamente devido a essas escolhas, mas que isso deve ter ajudado, isso deve. Para mim, outro tipo de texto para crianças e jovens, em que o narrador protagonista é fundamental, é na poesia. Aliás, mesmo para adultos, poesia é geralmente algo muito pessoal, quase sempre mostrando o pensamento, os espantos e as reflexões do poeta, muitas vezes na primeira pessoa. Poetas para crianças não podem ser daqueles que acham que para falar com elas o adequado é usar as tais frases bonitinhas, cheias de inhos e frescurites, do tipo, lá no céu as nuvens pairam como cavalinhos azuis. Criança odeia ser tratada como criança e adolescente fica furioso quando não é levado a sério. Por isso, em meus livros de poesias para crianças, como Por Enquanto Eu Sou Pequeno, Cavalgando o Arco-Íris e Mais Respeito, Eu Sou Criança, fiz tudo na primeira pessoa, a partir do ponto de vista do meu leitor, de sua maneira de pensar, de reclamar, de fazer-se respeitado. Um exemplo é meu poema Irmão Menor. Irmão menor é pior que catapora. Irmãozinho é pior do que carniça, é pior do que injeção. Mexe no que é meu, rabisca o meu caderno, perde meu carrinho e eu fico de castigo se lhe dou um safanão. É praga, é prega, é sarampo, é varicela. E não venha achar estranho só porque eu dei uma surra no danado do moleque que xingou o meu irmão. Eu posso xingar, os outros não. Para jovens, minha opinião é a mesma. E assim me pautei ao criar a minha Isabel de A Marca de uma Lágrima, que vocês já conhecem muito bem. Menina neurótica, apaixonada e não correspondida, escreve poemas de amor para serem entregues ao rapaz de seus sonhos, justo por sua rival. Desesperada, é assim que ela escreve. Tormento que eu não posso confessar. O que eu escrevo é verdade, eu não minto. Eu declaro tudo aquilo que eu sinto. E é a outra que teus lábios vão beijar. Sei que quanto mais verdade tem no escrito, mais distante eu te ponho de meus braços, pois desenho paralelo de dois traços, que na certa vão perder-se no infinito. Esses versos feitos para te emocionar justificam todo o amor que tens por ela e as carícias que esses dois amantes trocam. E eu te excito, sem que venhas a notar que esses lábios que tu beijas são os dela, mas são minhas as palavras que te tocam. Dentre muitos objetivos, qual o principal que me motivou a assim oferecer poesia aos meus leitores? A
identificação. Aristóteles não nos orientou a criar espelhos nos quais o leitor se visse refletido? E que espelho melhor do que falar diretamente dos sentimentos do meu leitor? Ao invés de aconselhar as crianças a terem paciência com seu irmãozinho, eu justifico sua raiva e ciúmes em relação ao pimpolho, mas ao mesmo tempo demonstro que há amor nessa relação. Ao invés de dizer a uma adolescente, deixa de ser boba e sofrer por um garoto que não gosta de você, eu procuro refletir seu desespero, ficando ao lado dela, mostrando que eu a compreendo. Isso é o que eu chamo de identificação entre personagem e leitor. Sem isso, na certa meu leitor me abandonaria logo nas primeiras páginas. E ele estaria com toda a razão. Lá isso estaria.